A história do pai e do filho. O bambu é considerado em praticamente todos os países orientais uma planta sagrada que detém qualidades muito valiosas. O bambu nos ensina a lembrar da nossa capacidade de encarar as dificuldades e nos ensina a colocar a resiliência em prática no nosso dia a dia. Apesar da sua simplicidade, o bambu é uma das árvores mais resistentes que existem no mundo. É tão durável quanto o concreto e sua tração é comparada à do ferro. Porém, não são somente as suas utilidades que podemos extrair do bambu. Ele é capaz de nos transmitir verdadeiras lições das quais podemos aplicar na nossa vida cotidiana para nos tornarmos pessoas melhores e felizes. Depois de uma grande tempestade, um garoto que estava passeando com seu pai próximo de uma floresta fez a seguinte pergunta: "Papai, me explica uma coisa. Como essa figueira, uma árvore imensa, caiu com o vento da chuva e esse bambu tão fininho e tão fraco continua em pé?" O pai, olhando para o seu filho com um olhar muito carinhoso, respondeu: "Filho, o bambu permanece em pé porque teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. Já a figueira quis enfrentar a fúria do vento e por isso ela veio a cair. Se você tiver a grandeza e a humildade desta planta, vai experimentar o triunfo da paz em seu coração. Por isso, seja como o bambu." Ser como o bambu, meu filho, implica em tomar como, por exemplo, as suas características que podem nos ajudar a desenvolver dois aspectos essenciais para superar com maestria quaisquer adversidades: resiliência e flexibilidade. Existe uma relação entre esses desafios diários que enfrentamos e a capacidade da resiliência do bambu. E tudo começa quando se planta a semente. Depois que plantamos o bambu, não se vê mais nada durante 5 anos, já que todo o seu crescimento é subterrâneo. Apesar de ser invisível ao olho nu, uma maciça e fibrosa estrutura de raiz se estende vertical e horizontalmente pela terra. Muitas coisas em nossa vida pessoal e profissional são iguais ao bambu. Você trabalha, investe tempo, esforço e faz tudo o que pode para nutrir o seu crescimento, mas, mesmo assim, às vezes não se vê absolutamente nada por semanas, meses e muitas vezes por muitos anos. Porém, se tivermos a paciência para continuar trabalhando, o seu 5º ano vai chegar, e com ele o seu crescimento e suas mudanças. Quais são os ensinamentos que nós podemos extrair dessa maravilhosa planta? Primeiro, o que parece fraco pode ser muito forte. É preciso ter muito cuidado para não subestimar ninguém, tanto os outros quanto a nós mesmos, com base apenas nas velhas noções do que é fraco e forte. Não é preciso ser grande e imponente para ser forte. Não, de maneira alguma. Acredite em suas próprias forças, permaneça em pé e saiba que você está tão forte quanto você imagina. Número 2. Curve-se sem se quebrar. Uma das coisas mais impressionantes sobre o bambu é sua capacidade de balançar de acordo com a brisa. Nesse movimento, o balanço suave é símbolo de humildade. A fundação do bambu é sólida, mas se move e balança de uma forma harmoniosa com o vento e nunca luta contra ela. Mesmo com um vento mais forte, o bambu ainda permanece muito firme. Essa atitude, curvar mas sem se quebrar, é um dos segredos para o sucesso. É preciso ter a humildade de se curvar em momentos de adversidade para se manter em pé. Número 3. Tenha raízes fortes, mas seja flexível. O bambu é notável pela sua incrível flexibilidade. Esta flexibilidade é possível, em parte, devido à estrutura complexa da raiz do bambu para se manter estável no chão ao redor da floresta. Raízes são extremamente importantes. Em um mundo cada vez mais inconstante, é importante ter a flexibilidade para saber lidar com as mais diversas situações. Número 4. Tenha paciência. Vivemos em uma sociedade alérgica à paciência. Nos acostumamos ao imediatismo e queremos soluções rápidas e muitas vezes esquecemos que o nosso corpo precisa de tempo para restabelecer e recuperar a vitalidade em tempos difíceis. Ser como o bambu implica investir em paciência. É preciso ser paciente com o seu crescimento pessoal e profissional, assim como o bambu se prepara por anos antes de germinar. Encontre a sabedoria mesmo no vazio. Dizem que para aprender, o primeiro passo é esvaziar-nos das nossas noções pré-concebidas. O interior oco do bambu nos mostra que muitas vezes que estamos cheios de nós mesmos e das nossas próprias conclusões, e por isso não temos mais espaço para mais nada.
Para receber o conhecimento e a sabedoria, temos que estar abertos ao que é novo e diferente. Quando você esvaziar sua mente de seus preconceitos, orgulhos e medos, você se torna aberto às novas possibilidades. Comprometa-se com o seu desenvolvimento. O bambu está entre as plantas que mais crescem no mundo. Não importa quem você é ou onde você está hoje. O que importa é que você tem um grande potencial de crescimento. Às vezes nos sentimos desencorajados e pensamos que não estamos sendo fortes ou bem-sucedidos como queremos. Porém, não desanime se você perceber essa falta de crescimento ou melhoria se você está trabalhando muito duro. Ser rápido ou lento não deve ser a principal preocupação, mas sim o seu progresso. A melhoria, ela é sempre constante. Saiba valorizar as suas relações. Você já chegou a ver o bambu? Antes de crescer, ele permite que nasçam outros ao seu redor, mostrando a sua parceria. O relacionamento interpessoal faz parte do dia a dia de qualquer ser humano e por isso é essencial que essas relações aconteçam de forma positiva e construtiva. A nossa ascensão na vida está ligada à arte de se relacionar com as pessoas. Tenha simplicidade. Muitas vezes desperdiçamos o nosso tempo tentando mostrar nossas forças e acabamos complicando o que é simples. Seja você mesmo e admita as suas fraquezas. Sempre se reerga. A imagem do bambu coberta de neve representa a capacidade de reerguer-se, mesmo após ter enfrentado uma terrível adversidade. No inverno, a neve pesada dobra o bambu, mas mesmo assim ele mantém a sua força. A neve se torna tão pesada e tão densa que começa a cair e o bambu consegue voltar à sua altura novamente, retirando sobre ele toda a neve. Apesar de suportar o fardo pesado da neve, no final ele tem a força de reerguer-se e não se dá como derrotado. Ser como o bambu significa ter uma atitude resiliente em relação à vida. Implica em aceitar que às vezes a adversidade poderá nos dobrar, mas enquanto a nossa atitude for firme, retornaremos à nossa posição original com mais vigor, com mais beleza e com muito mais integridade.